Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, compartilhe a nossa live, se inscreva ou curta a nossa página e acompanhe os nossos cultos. Em nome de Jesus, Deus vai nos abençoar. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, está escrito assim: Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Pode sentar em seu lugar em nome de Jesus. Alegre, desocupando assim as suas mãos, pode aplaudir ao Senhor Jesus com palmas que são bem alegres para Ele. Amém? Hoje eu quero que você preste muita atenção. Hoje o Senhor vai falar ao seu coração como Ele falou ao meu enquanto eu organizava essa palavra. Amém? Quem profetizou isso, que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar, infinitamente melhor, foi Samuel, um dos grandes homens de Deus. Ele falou isso para Saul. Saul foi o primeiro rei que o povo de Deus teve. Deus deu uma ordem a Saul e Saul não cumpriu a ordem de Deus. A ordem era para destruir uma nação pecadora, que por anos, por décadas, perseguiam o povo de Deus, tentando matá-los, tentando destruí-los, por muitas vezes conseguindo fazer muitos danos ou causar muitos danos ao povo de Deus. Deus então dá uma ordem direta a Saul dizendo: destrua tudo, tudo, não sobre nada. Daqui a pouco, Saul obedece a palavra de Deus parcialmente, só uma parte. E ele decidiu então pegar todo o animal, toda ovelha, e agradou aos seus olhos, todo o gado que era formoso aos seus olhos, e trouxe esse gado para dentro de Israel. Quando Samuel vai falar com Saul, Samuel diz: por que você não obedeceu a palavra de Deus? Por que você não cumpriu tudo o que Deus mandou? Será que Deus falou algo que você não entendeu? Por que você não agiu conforme a vontade de Deus? Saul olhou para Samuel e disse: não, é porque eu decidi poupar a vida das melhores ovelhas, poupar a vida das melhores cabras, poupar a vida do melhor do gado. Mas isso é para oferecer um sacrifício a Deus. A intenção de Saul era ser lembrado como homem que fez um sacrifício gigantesco a Deus. Ele queria mostrar às pessoas que ele servia a Deus mais do que elas. Queria fazer, sabe aquele negócio? Muitas ovelhas, muito gado, muito carneiro, muita oferta para o Senhor. Ele queria ser conhecido como o rei que ofereceu o maior sacrifício para Deus. Só que ele queria ser lembrado como tal. O sacrifício dele era só sacrifício de aparência. Aleluia! Você já viu alguém fazendo isso? O sacrifício de aparência, Jesus briga com ele. O sacrifício de aparência, Jesus chama de hipocrisia.
Jesus disse que os fariseus faziam sacrifício de aparência. Quando eles diziam que estavam jejuando, eles saíam todo com cara de fome nas ruas. E as pessoas perguntavam: o que é que você tem? Ele disse: é porque eu estou jejuando desde dia de manhã. Aleluia. Quando eles faziam orações, eles faziam as orações dentro, quer dizer, nas praças. Faziam as suas orações em voz alta, para que as pessoas vissem como ele era um homem de plena, de poder de oração. Jesus disse que você, quando faz essa prática, você tem que fazer para agradar a Deus. Não adianta eu fazer um jejum para você achar que eu sou o cara do jejum, mas eu não estou agradando a Deus, eu estou fazendo para você. Não adianta eu dobrar o meu joelho e orar horas a fios, se eu não estou fazendo para Deus, mas eu estou fazendo para as pessoas me verem. Aleluia. Saul, ele não estava fazendo um sacrifício para Deus. Ele queria que as pessoas vissem como ele era corajoso, como ele era o grande homem, como ele não marcava esforços para fazer os seus mega sacrifícios para Deus. Quando Samuel se aproxima de Saul, ele diz: você não entende. Deus não se agrada com sacrifício nem oferta. Nesse tempo era o sacrifício pelo pecado, era o sacrifício pela condenação que o homem levava em si. Samuel está dizendo, e ele repete forte, a gente está repetindo essa noite, que o obedecer é muito melhor, ou que o obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel está dizendo para Saul que não precisava ele ter feito isso. O que ele tinha que ter feito era obedecido à palavra de Deus. Aleluia. Preste atenção. No Salmo 40, no verso 6, Davi entende perfeitamente a expressão de Samuel. Davi, o próximo rei. Davi vai dizer que oferta e sacrifício Deus não exigiste, mas deu a Davi um ouvido aberto. Aleluia. Por que Davi está dizendo isso? Deus deu um ouvido a ele para discernir a vontade de Deus. Deus deu um ouvido a ele para entender e praticar aquilo que Deus manda. Você está entendendo o que eu estou falando? A nossa igreja, quando eu digo nossa, eu estou falando em termo mundial, ela é cheia desse tipo de prática. O camarada ou a camarada vive a vida contra a palavra de Deus, mas quando se aproxima do culto, quer ser a que ora mais, quer ser o que ora mais, quer ser o que conhece mais a palavra, quer ser o grande na presença dos homens, mas na sua vida pessoal não obedece a Deus sequer em uma única palavra. Isso aqui é uma advertência para nós. Sacrificar a Deus não tem grande avalia, mas obedecer a sua voz, a sua palavra, o que ele fala, é onde Deus se agrada. Deus está dizendo que a desobediência, a rebeldia à palavra de Deus é como pecado de feitiçaria. Você está vendo isso aqui? É interessante, né? Pecado de feitiçaria é o pecado que levava à morte, ao apedrejamento. É um pecado seríssimo, tá ok? Vamos entrar na palavra propriamente dita. Vou te mostrar o obedecer a Deus fazendo a diferença. No livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 22, ela é narrado uma história, ou o começo dela. É a famosa história, eu já preguei para você sobre ela, a história de Noé.
quando o povo não ouvia mais orientação de Deus, quando as pessoas faziam aquilo que desejavam aos seus olhos e se afastavam de Deus porque queriam, e o Senhor disse ou decidiu destruir aquele povo, aquele mundo, toda alma vivente, o Senhor falou, e achou Deus graça na vida de Noé. Deus então decidiu, através de Noé, preservar um pouco da vida que existia sobre a terra. E o interessante é que a Bíblia vai nos revelar que Deus deu umas ordens a Noé grandes, pesadas. Deus diz a Noé: eu quero que você construa um barco, e o barco era gigantesco. Eu quero que você entenda que é o primeiro barco que a gente tem noção que foi construído. Noé começou uma empreitada na sua vida tão gigante que ele demorou 100 anos, desde o começo da sua obra até o final dela. Tá vendo aqui? Às vezes nós não aguentamos um ano de pressão, né? Às vezes a gente está na presença de Deus, e se Deus falar, daqui a 10 anos eu vou te abençoar, a gente pula fora, porque é tempo demais. Lá está Noé, com a sua vida devotada, fazendo a grande arca, seguindo as instruções de Deus à risca, até no tamanho. Noé seguiu o tamanho, a dimensão da largura, da altura, do comprimento, o tipo de madeira usada, como seria feita a construção, o que ele passaria, o que ele usaria na arca, como ele faria ela. Aleluia. E se você olhou em Gênesis 6:22, a Bíblia diz assim, que Noé fez tudo que o Senhor lhe mandou. Aleluia. Tudo que Deus ordenou para Noé, ele fez. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Noé era um amador construindo um barco. Você conhece madeira? Você conhece e você sabe que se um telhado de uma casa você começar a construir, e se você olhar 100 anos para frente, o telhado já está bem ruinzinho, tá ou não está? Noé começou uma obra com madeira de 100 anos atrás. A madeira não era das melhores quando ele começou. Ele era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, ele nunca tinha visto um barco. Por quê? Como que esse barco não afundou? Como que a arca não se despedaçou? Hoje nós estamos vendo barcos modernos, feitos com total tecnologia, as paredes feitas de aço, e o camarada afunda. Por que essa arca não afundou? Porque não era a arca que protegia Noé, era a palavra que Deus falara para ele que protegia. Quando Deus disse, faz o barco e entra para dentro, e Deus se responsabiliza quando ele fala com ele. Aleluia! Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é tão perfeita, que quando ela é observada, o milagre vem em seguida. Aleluia! A segurança de Noé dentro da arca não estava na madeira, não estava no betume, não estava no seu projeto, estava na palavra de Deus. Constrói a arca, entra para dentro você e sua família, e eu vou mandar os animais, e eu vou te proteger, e eu vou garantir que você esteja salvo, e eu protegerei não só você, mas todos aqueles que entrarem para dentro da arca. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz. O negócio para a gente ser abençoado é dar crédito e seguir. Quando eu estou pregando para você que se volte para Deus, que obedeça a palavra de Deus, que se volte para o compromisso que o Senhor colocar diante da tua face, eu não estou contando com a sua astúcia,
Eu não estou contando com a sua inteligência. Eu não estou contando se você tem condição financeira para conseguir ou não. Eu estou contando com que você dê crédito à palavra de Deus e se lance no projeto que o Senhor preparou para você. E quando você faz isso, é certeza que você vai ser abençoado, é certeza que você vai ser vitorioso. Aleluia! Olha aqui. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos orienta a buscar a presença dEle, não é em vão. Não é em vão que Jesus disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que Ele está falando que eu os aliviarei. Aleluia! Ele não está falando que fulano, que cicrano vai aliviar, não. Ele está falando que Ele próprio vai aliviar o seu jugo. Ele próprio vai fazer com que você consiga vencer. Ele próprio vai fazer com que você consiga se aproximar de Deus, que é aquele que faz com que a gente receba o que esperamos. Escute, pastor, o Senhor falou que obedecer é melhor do que sacrificar, não foi? Foi. Mas é tão difícil obedecer, é tão fácil sacrificar. Se eu hoje disser para você e pedir algo, mesmo que seja grande, mesmo que aos seus olhos, tipo, vou dar um exemplo. Se eu pedir para você, como tem muitos que pedem, irmão, pega todo o seu salário e dê para a igreja. Isso aqui é um sacrifício. Você pode fazer e achar fácil fazer isso. Mas quando eu disser, irmão, no momento da angústia, no momento de desespero, no momento da tribulação, confie em Deus, creia que o Senhor está no controle da sua vida. Isso aqui é difícil, isso aqui é complicado, porque o sacrifício todo mundo faz, é uma vez, mas obedecer é constante. Noé obedeceu a Deus por mais de 100 anos, aleluia, glórias a Deus. Ele segurou o que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele creu. Você acha que Noé não passou por dificuldades que nem tu passa, não? Você acha que Noé não foi zombado? Velho doido construindo um barco onde não tem nem mar. Velho louco construindo um barco. Como é que tu vai levar isso para dentro de água? Você sabe que os barcos são construídos perto do oceano, chamados de pier. Depois que fica fácil transportar o barco para dentro. Noé estava fazendo no seco, no limpo. Você está doido, Noé? Não, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Noé, você está perdendo sua vida. Não, eu estou ganhando ela, porque eu estou obedecendo a palavra de Deus. Muitos que achavam que estava ganhando a vida, se Noé tivesse olhado pela janelinha, tinha visto eles boiando na água, da morte e da destruição. Os que zombavam de Noé, a sua zombaria foi calada pelo um dilúvio. Os que não queriam dar ouvidos à palavra de Deus, teve que ter medo, teve que ter desespero. Você viu ontem a chuva, meu irmão? Choveu um pouquinho, eu tirei mais de 100 litros de água lá de cima, vazou. Era balde por todo canto e eu só tirando água. Coisa forte. E não foi 40 dias não, meu irmão. E não foi uma chuva pegada não. O negócio, quando Noé estava dentro da arca, era de assombrar. Era raios, era vento, era desespero, era grito, era agonia, era medo constante. Noé passou isso durante 1 ano dentro da arca. 40 dias e 40 noites de muita chuva, muita tribulação. E depois mais 1 ano para a água baixar. Escute, se a fé de Noé não fosse forte, não fosse grande no Deus que ele estava obedecendo, ele tinha fraquejado, ele tinha desistido, ele tinha pulado do barco, ele tinha corrido, ele tinha deixado para lá. Mas Noé se colocou de pé na posição, porque ele cria na palavra do Senhor. Ele cria que o Senhor ia proteger ele e a sua família.
Olhe para mim que eu vou profetizar na tua vida agora. Se eu quiser te chamar pelo nome, eu posso te chamar. Você vai pegar ela. Segura essa profecia, não largue ela. Eu vejo muitas mães, esposas, esposos, filhos desesperados, porque acha que o diabo vai tragar os seus, porque não tem mais esperança, porque o negócio está brabo, porque Deus prometeu na palavra que ia fazer, mas até agora não fez. E quanto mais eu espero, mais o negócio fica complicado. Você não pode crer nas circunstâncias, você tem que crer na palavra. Aleluia, glória a Deus. Se Noé fosse colocar em ponderação a pobre arca que ele fez em relação ao grande dilúvio, às grandes águas, Noé tinha dito: não, isso aqui vai desabar a qualquer momento, isso aqui vai se despedaçar, isso aqui não vai prosperar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, tudo passa, mas ela permanece. Você pode passar, mas a palavra que Deus lançou sobre os seus não passa. Aleluia. Você pode até se desesperar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Não perca o seu tempo em desespero, em choro, em agonia. Perca o seu tempo ou ganhe o seu tempo buscando ao Senhor, porque é dele que vem o seu milagre. Porque você tem que fazer igual a Pedro. Pedro diz: irmãos, vocês estão passando por privação, a perseguição está grande, os imperadores querem nos matar, mas vamos fazer o seguinte, vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, vamos lançar sobre Ele, porque até aqui Ele tem cuidado de nós. Aqui é a diferença, aqui é a diferença de receber ou não. Aquele que recebe, ele continua. Aquele que vai receber, ele tem fé, ele tem ousadia para continuar e não se importar com os que falam mal, com os levantados de Satanás que tenta tirar o teu foco, tenta tirar a tua fé, tenta minar a tua vitória. Fica firme, não deixa o diabo destruir aquilo que Deus preparou para você. Continuando, na nossa regra de obedecer. Pastor, quer dizer que não foi a arca que protegeu Noé? Não, foi a palavra de Deus. Quer uma prova forte de como fazer isso? Como é que eu sigo a palavra de Deus? Como é que eu me comprometo à palavra de Deus? Vou te dar o exemplo máximo das pessoas que decidiram servir ou seguir a Deus. O exemplo máximo. No livro de Números, no capítulo 9, é descrito algo muito lindo. Eu falei um pouco sexta-feira, mas eu vou dar a conclusão para você entender. A Bíblia diz que Deus decidiu ou disse que ia com o povo dele. Vocês estão saindo do Egito e eu vou estar no meio de vocês. Quando Deus está no meio do negócio, você sabe o que acontece, não sabe? É vitória, irmão. Deus não perde, Ele não tem como perder. Não, ninguém pode se opor a Deus, e aquele que até tenta se opor a Deus é só por instantes. Logo foge, logo corre, logo se desaparece. Deus está dizendo que está no meio do povo, mas para que o povo entendesse que Deus estava no meio, Ele deu, ou Ele mostrou a presença dEle de forma visível. A Bíblia diz que de dia tinha uma coluna de nuvens, e de noite tinha uma coluna de fogo. Essa coluna de nuvem parecia agora que se transformava como fogo. Ela tinha um aspecto de fogo, era a mesma coluna. E ela estava para iluminar o caminho do povo de Deus, para eles andarem de dia e de noite. Aí tinha uma regra: se a coluna se levantasse e saísse, o povo saberia que o sinal de Deus era para se levantar, sair e andar atrás da coluna. Se a coluna parasse, o povo entendia, então teriam que parar, fazer o acampamento e ficar ali. Aí a Bíblia diz algo interessante.
que se a coluna passasse um dia, o povo ficava um dia. Se a coluna parasse uma semana, o povo ficava ali. Uma semana depois a coluna se levantava, o povo ia atrás. Se ela passasse um mês, se ela passasse um ano, era desse mesmo jeito. E para onde ela ia, o povo ia atrás. Aleluia. Você está entendendo aqui o mistério porque o povo de Deus teve vitória? Porque o povo de Deus venceu reis. Porque homens que eram escravos, não eram homens que lutavam, não eram pessoas, não eram soldados, não eram pessoas capacitadas, eram apenas escravos, foram bem-sucedidos, só porque eles eram guiados pela presença de Deus. Olha como é interessante. Deus diz para Moisés que eu estou no meio de vocês. Palavra falada. Ele estava, porque ele falou e ele não mente. Mas para que o povo não tivesse dúvida, Deus colocou a nuvem. Mas se não tivesse a nuvem, Deus não faltava com a palavra dele, não. Você pode até fazer algo que é comum entre os cristãos, não crer no que Deus falou para você. Deus, se o Senhor vai me abençoar sim ou não, eu queria que o Senhor me desse um sinal. Aí vai para fora esperando que aconteça alguma coisa no céu. Se acontecer ou não acontecer, se Deus falou, você não precisa de sinal. Lembra o que foi que os fariseus fizeram com Jesus? Dá-nos um sinal e basta. Jesus disse, eu dar um sinal a uma geração que não compreende, que não crê, uma geração adúltera e perversa. Jesus estava dizendo mesmo que se ele desse um sinal, o povo continuaria não crendo. Jesus ressuscitou mortos, o povo não creu. Jesus curou cegos, o povo não creu. Jesus purificou leprosos, o povo não creu. Está entendendo? Todo milagre tem espaço para gerar dúvida. O único poder de Deus que não gera dúvida é quando a palavra dele entra no nosso coração e faz morada. Pode o diabo derrubar tudo ao seu redor, mas se o seu coração estiver firme na fé da palavra, ele não consegue roubar. Se você sair para fora e dizer, Deus me deu um sinal, e Deus escrever no céu que vai lhe abençoar, o diabo tem como roubar isso de você. O diabo pode dizer, não, foi só um avião que passou, foi coisa da tua cabeça, foi imaginação tua, daqui a pouco você não crê mais. Mas se a palavra entrar no coração, e ali ela ficar, o diabo pode pular, pode rolar, pode gritar, pode chorar, mas a tua vitória é mais do que garantida, porque quem falou não foi homem, foi Deus, aquele que pode e vai fazer. Aleluia! Ó, você tem que crer na palavra que está aqui. Seus olhos podem te enganar, podem mostrar para você que você não vai conseguir. E você pode acreditar mais no teu olho do que na palavra de Deus. Escolha sua. Jesus nos dá uma lição. Se o teu olho pecar contra ti, aleluia. Pecado significa sair do caminho de Cristo. Significa deixar de crer na palavra de Deus porque você vai buscar outro caminho. Se o teu olho pecar contra ti, arranque ele. Aleluia. Se ele começar a te mostrar que você não vai conseguir, que o que ele prometeu não está certo, pare de acreditar nele. Pare de acreditar em tudo, menos na palavra. Eu vou dizer algo para você interessante. A palavra de Deus é tão fiel que Deus quer que a gente creia logo de imediato. Ele quer que a gente creia na palavra porque foi Ele que falou. A palavra de Deus é tão poderosa que Ele não precisa mais fazer nada a não ser pronunciar.
Você acredita nisso? Você acredita que Deus disse, haja luz, e teve que ouvir sem que ele colocasse mão? Teve. A palavra dele é poder. Você acredita que ele disse que haja terra e teve que acontecer? Sem que ele trabalhasse. A palavra dele tem poder. Ele mostrou para todo ser humano, ele mostrou para toda criatura que a palavra dele tem avalia e respeito. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, o adversário, ele treme diante da palavra de Deus, porque ele sabe que ela é verdade, que ela vai se cumprir. Aleluia. Ó, agora que coisa é nós, como humanos, não acreditar, não dar crédito, não colocar em prática, porque quando a gente crê, a gente pratica. Quando a gente crê, a gente vive. Todos nós praticamos a vontade de Deus porque esperamos o prêmio maior. Se alguém discutir com você, onde até eu falei isso com Jonas, se alguém brigar com você, se você tiver mais força do que aquela pessoa, e você disser, eu vou vencer esse camarada, vou meter lá a peia nele, vou juntar 2 amigos ou 3 pessoas e dar uma surra que nunca mais ele vai ousar falar nem comigo. Você vai conseguir. O camarada, talvez, quando lhe vê num canto, ele vai correr por outro, porque você usou o que você achava que era mais fácil, o que você talvez cria no seu interior. Não, eu creio que se eu fizer isso, ele não vai mais fazer nada comigo. Mas você está deixando, quando faz essa atitude, de crer na palavra do Senhor. Aleluia. Você está deixando de crer que Deus é o teu juiz e que Ele vai fazer acontecer o milagre na sua vida. A gente citou o exemplo do irmão, presta atenção, isso aqui é interessante. A gente citou o exemplo do irmão Jonas, antes de ser crente, tirava muita brincadeira com o irmão. Brincadeira mesmo, pesada, tirava onda, que nem nós diz. E o irmãozinho permanecia na fé. Deixa de brincadeira, irmão. Tenha calma, eu estou orando pela tua vida. E o Jonas achava engraçado, e aí é que zombava do irmãozinho. Mas o irmãozinho não foi juntar pessoas para açoitar ele. O irmãozinho fez o quê? Eu vou orar pela tua vida e vou crer que Deus vai transformar. Aleluia. Daqui a pouco o Jonas encontra o irmãozinho e diz, o que é que tu está fazendo? Não, eu sou obreiro da obra do Senhor. Aleluia. O irmãozinho creu em Deus e Deus fez um milagre. Você está entendendo aqui o mistério? Isso é a palavra de Deus sendo aplicada e sendo efetiva na nossa vida. Glórias ao Senhor. Por que que a gente pratica a palavra de Deus? Porque a gente crê que ela tem força para cumprir o objetivo. Por que que eu estou pregando a palavra para você? Porque eu sei que o inimigo está sondando, está tentando colocar mentiras ao teu redor, tentando colocar engano, dizendo que desse jeito é mais fácil. Mas hoje eu grito, e grito até no microfone, dizendo que se você decreta a palavra de Deus, a tua vida, a tua família, o teu negócio, o teu ser, serão transformados, porque não foi homem que falou, foi o Senhor Todo-Poderoso que fez céus e terra e planejou a tua vida para que você tenha uma vida plena. Ele veio para que você tenha vida e tenha ela com abundância. Aplauda Jesus, porque Ele é fiel. Quando Deus fala, a gente obedece. Aleluia. Não sei, Ele falou, eu estou obedecendo, não me importo. Eu não preciso de sinal, eu não preciso abrir a Bíblia e dizer, Deus fala comigo hoje, deixa eu ver. Não preciso disso. Eu preciso crer no que Ele já falou. Aleluia. Deus falou que vai ser salvo tu e a tua casa. Não, eu vou agora orar a Deus, para Deus enviar alguém para olhar se a pessoa confirma que vai ser salvo eu e a minha casa. Para que você está mostrando que não tem fé? Porque Deus falou uma vez, acabou.
Aleluia. Ele falou, como diz aquele louvor, né? Está falado. Ele tem autoridade. Está vendo? Oh, glória. Jesus morreu para que eu tenha vida e a tenha ela com abundância. Eu vou orar para olhar se Deus envia alguém para dizer se eu vou ter mesmo essa vida. Está descrendo da palavra de Deus. Você prefere ouvir da boca de homens? Oh, glória. O homem, quando ele lê a palavra, ele porta a voz do Senhor. Mas quando você lê diretamente, você está ouvindo o próprio sussurro de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se eu posso falar com patrão, empregado não vai ficar na minha frente, não. Aleluia. Está entendendo o mistério? Uma irmã falou para mim em relação dos santos. Ela disse, não, o santo é quem intercede por nós. Eu digo, se eu posso falar com Deus, eu vou falar com o empregado? Eu vou falar direto com ele. Não vou pegar rodeio. Vamos usar a lógica. Não é assim? Meu amado, eu vou lhe responder hoje o que mais afeta a nossa vida. Como saber se Deus falou conosco ou não? Eu vou dizer. Como a gente saber se Deus está no nosso negócio ou não? É quando a gente pratica a sua vontade. Lembra do Jonas que eu acabei de mencionar? Deus estava no negócio com o irmãozinho ou não estava? Por isso que Deus cumpriu. Aleluia. Ele podia dizer que nunca ia. Mas chegou a hora de Deus dizer, vem. Tu vem, porque eu honro meus servos, eu honro a minha palavra. Aleluia. Você está entendendo isso? Deus, eu quero que o Senhor me dê uma vida abençoada. E Deus vai fazer. Ou você se pergunta a si mesmo, para quê? O teu íntimo não mente. Quando Deus olha para você, Ele olha para você dentro da eternidade. Ele sabe até quando você vai morrer. Não tem como mentir para Deus. Ele vai saber. Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Esse é só o motivo. Não, mas eu estou pedindo a Deus um carro para me levar o irmãozinho para a igreja. Você que diz. Para hoje, talvez isso tenha na tua mente, mas amanhã, quem me garante? Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu estou pedindo a Deus a restauração da minha casa, para mim, eu e meu marido ir para a igreja. Você está dizendo isso agora, mas se Deus der e você ficar com teu marido em casa e não vir mais, não foi muito adequado o seu pedido. Primeiro, Deus precisa transformar você. Quando Ele transforma você, para salvar a família, olha o que Paulo vai dizer. Crê no Senhor teu Deus, primeiro você, e será salvo tu e a tua casa. Por que que quando Deus falou com Abraão, sai da tua parentela, Ele não saiu falando com todo mundo, Ele falou só com Abraão? Porque primeiro Ele tinha que transformar Abraão. Essa noite tu está aqui, e Deus primeiro tem que transformar o teu ser. Nada é impossível para aquele que crer. Está vendo? Por que que eu não recebi, pastor? Deve ser porque Deus está olhando no teu futuro. E lá no teu futuro, não é hora dele te entregar. Eu devo crer, pastor? Eu devo desistir, pastor? Não, eu devo acreditar mais. Eu devo querer mais transformação. Eu devo lutar mais. Eu devo me apegar mais, porque quando eu estiver pronto, aí vai cair as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Quando a gente dá ouvidos à palavra de Deus, é muito lindo. Eu me lembro que teve um rei que foi consultar o profeta Eliseu. Eliseu, o meu povo está morrendo de fome. As mães estão comendo os próprios filhos. E o que que a gente tem que fazer?
Eliseu olhou para o desespero do rei e disse: temos que crer. Creu em quê? Amanhã, por essas horas, Deus vai derramar comida sobre esse local. Deus vai dar comida para esse local. Você vai ver que vai ser tão barato que vai alimentar todo mundo. A palavra de Deus foi lançada. O capitão do rei olhou para Eliseu e disse: nem se Deus abrir as janelas nos céus, vai ter comida amanhã. Mentiroso. Eliseu disse: tu vai ver com os teus olhos, tu vai contemplar, mas a tua boca não vai pegar em nada, porque você não crê na palavra do Senhor. No outro dia, Deus faz um susto no arraial dos inimigos, estavam cercando a cidade. Os inimigos saem correndo com tanto desespero, com tanto medo de morrer, que deixou comida em abundância para o povo de Deus. Aleluia. Quando o povo esfomeado da cidade saiu para olhar a comida, quando os homens, os pais de famílias, as mulheres viram a comida, as crianças, agora quem ficou no meio? O capitão, que tinha negado que ia acontecer isso. Ninguém passa. O povo diz: meu amigo, eu quero comer, sai da frente, senão você vai morrer. Pisaram sobre ele, ele foi pisoteado até a morte. Ele viu o milagre de Deus com os olhos, mas não comeu, porque descreu na palavra do Senhor. Aleluia. Nunca estejamos do lado de quem duvida da palavra de Deus. Nunca, mas sempre do lado de quem crê. Aleluia, de quem pratica. Você está vendo o que eu estou dizendo, meu irmão? A divisão do teu desespero para a tua alegria é só crer. Porque quem crê já vive. Aleluia. Quem crê já vive o livramento. Quem crê já vive a bonança. Quem crê já vive na sua vida a paz. Por quê, pastor? Porque você está vivendo agora numa ótica diferente. É a que Deus te dá. É aquela noção de quando você olhar para a Bíblia Sagrada e dizer: poxa, a palavra de Deus é tão poderosa que construiu tudo o que há, inclusive os perseguidores. Será que o meu Deus não tem poder para fazer o milagre acontecer na minha vida? Será que comigo o Senhor vai agora ficar de birra? Não, com você Ele está te provando, te testando, te direcionando, porque Ele quer algo mais importante contigo. Ele quer algo maior contigo. Por isso que às vezes a gente sofre mais. Olhe para mim e lembre disso, nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Aquele a quem é muito dado, muito é cobrado. Quer receber migalha? É rapidinho. Você quer coisa grande? Se prepara. Se prepara. Se prepara. Porque o milagre é grande, mas a luta é complicada para chegar lá. Aleluia. Pastor, meu marido, meu filho, meu familiar, ele é muito descrente, é muito complicado. Mas quem disse que Deus não vai dar? Pastor, o meu esposo, meu filho, meu marido é quase crente. É mais fácil. Aleluia. Aleluia. Só creia. Nunca duvide de Deus. Como é, pastor, que eu vou então entender que é Deus que faz o negócio? Quando tem verdade em meu coração. Você quer que Deus te dê condição financeira para quê? Para você viajar os 7 cantos do mundo? Esse é um pedido errado. Eu preciso de condição financeira para saciar a fome daquele que tem. Para levar a palavra de Deus aonde Ele me mandar. Para cuidar bem da minha família, para dar uma vida melhor aos meus filhos, à minha esposa. Para ajudar, para empregar aquelas pessoas que precisam. Sabia que Deus honra isso? Por que Abraão era tão rico? Porque tinha muitas bocas para ele alimentar. Aleluia. Por que Salomão era tão poderoso? Porque tinha um reino inteiro para ele cuidar. Está entendendo isso aqui? Leia a história de Salomão e veja
Como era caro sustentar o palácio de Salomão. Quantas vacas, quantas ovelhas, quantos boi. Era corra doida. Por dia, assombra qualquer um. Você quer receber de Deus o teu milagre? Eu te conclamo a acreditar. Mas não é só passageiro não, é viver mesmo. É bater no peito e dizer: chega. Chega de acreditar só ao redor. Está na hora de eu entrar no fogo cruzado. Está na hora de eu tirar a manga. Eu dobrar a manga da camisa e entrar. Porque o que eu quero é grande, então eu sei, eu devo me preparar para o que eu quero. Antes de Davi ser consagrado rei, quando ele foi consagrado, ele não já foi para o reino, não. A palavra de Deus foi lançada. E agora ele se preparou. Quando eu digo que Deus vai salvar a tua família, eu sei o que eu estou falando. Mas você precisa se preparar. Quando eu digo que Deus vai abençoar você financeiramente, eu sei o que eu estou falando. Mas você precisa se preparar. Imaginou se a bênção de Deus na sua vida se transformar em maldição? Eu não contei a história do irmão do Filó? Ah, quem dera que ele nunca tivesse saído dos Filó. Porque ele estaria sempre na presença de Deus. Escute. Quando Davi é ungido rei, Davi volta para o campo e continua cuidando das suas ovelhas. Continua treinando com o leão que vem buscar a ovelha, Davi vai atrás e destrói ele. Davi continua treinando com o urso que se atreve a pegar uma ovelha de Davi, Davi vai atrás dele e despedaça o urso. Quando Davi vê o gigante desafiando o povo de Deus, aí eu não sei em que lado você está. Porque quando Davi viu aquilo ali, ele endoidou. O gigante zombava de Deus. Zombava da fé daquelas pessoas. E os soldados lá do outro lado se fazendo tudo de doido. O rei prometeu dinheiro. O rei prometeu isenção de imposto. Não cobrava mais imposto nem daquela pessoa, nem da família. O rei prometeu a mão da filha. Ninguém foi. Ninguém se atreveu, mas tudo cria em Deus. Tudo dizia que Deus era o mais poderoso. Que Deus era o mais forte. Quem cria mais no seu Deus? Será que era aqueles covardes ou o gigante que estava lá fora desafiando? Está vendo? O gigante às vezes passa anos nos desafiando. Anos. E a gente não tem coragem de entrar na peleja. Briga de marido e mulher, panela vai, vassoura vai, às vezes dura anos. Mas nenhum dos dois aquebranta o coração e vem buscar a presença de Deus. O gigante fica lá. Ódio no coração contra nosso semelhante. Gigante lá, anos maltratando a gente, tirando a gente do sério. Mas a gente não se levanta. Temos o Deus que pode tudo, mas contra esse gigante a gente não tem força de se levantar. Não é assim? Não deixamos ou não deixaremos esse gigante. Se o Davi vesse a mágoa, a briga, a contenda que às vezes tem no nosso meio, ele dizia: que é isso, rapaz? Deus tem para você promessas grandes e está impedido de você receber. Desça ao vale, vença esse gigante e volte vitorioso com sua bênção na mão. Era a visão de Davi. Então com medo de quê? Se o Deus poderoso pode tudo, eu vou lutar contra esse gigante e vou vencer. As pessoas estavam em volta de Davi dizendo: tu vai, tu quer se amostrar, tu quer se apresentar, porque esse gigante aí é poderoso. Ele luta desde a sua meninice e você não sabe de nada. Mas Davi tinha algo que resume a nossa mensagem. Ele cria na palavra de Deus. O gigante não podia matar ele. Por quê? Porque Davi era forte, era poderoso? Não. Porque Davi tinha uma promessa que saiu da boca daquele que tudo pode, que ele seria um rei sobre aquele povo. Davi ficou atrevido e disse: eu vou. O gigante disse: vem a mim, com pedras e paus.
Porventura só um cachorro, eu vou te matar. Davi diz pelo contrário, você é que vai morrer. Porque eu vou contra ti, não é bem com pedras e paus, eu vou contra ti com a promessa que sai da boca do meu Deus, e eu vou te vencer, porque a palavra de Deus é fiel sobre a minha vida. Aleluias! Sobre a tua vida do mesmo jeito, irmão. Enfrente esse desafio crendo no que Deus tem preparado para você. Aleluia! Deus preparou para mim um casamento bom e agradável, e o gigante está lá dentro da briga, da contenda, está brigando dentro de mim. Eu vou me assegurar mais na presença de Deus, porque essa batalha eu vou vencer. Aleluia! Eu vou entrar, eu vou batalhar, porque é uma promessa de Deus na minha vida. Meus filhos estão dando trabalho, eu vou me aprofundar, porque é uma promessa de Deus na minha vida, e ela não falha. A vida está difícil, para trás é que eu não vou olhar. Eu vou enfrentar o gigante, pode ser onde ele estiver, mas eu vou vencer, porque é uma promessa de Deus sobre o meu ser, de eu ter uma vida agradável. Aleluia! De eu conseguir, de eu ser um conquistador, do milagre acontecer sobre mim. Quando você observar que você está indo atrás de algo, e nascer sobre você sentimentos malignos, Deus não está. Mas aquilo quando ferver dentro do teu coração, se você quiser algo não só para você, mas para os demais, é Deus que está no negócio. Sabia disso? Davi não queria só matar o gigante, ele queria defender o povo de Deus. Você está entendendo? Eu sei que quando uma mãe, um pai, pede um emprego bom para ele não quer, ou quando se está voltado para Deus, ele não quer um emprego bom para passar a vida toda a curtir. Ele quer cuidar da sua família e dos seus. Será que Deus não vai dar? Agora não tem um bocado de pai, ou talvez até a gente já praticou isso, que já conseguiu ganhar, e nunca foi para dentro da família. Foi para a nossa própria destruição. Você acha que Deus vai dar? Não. Se prepara. Tudo que você pedir a Deus, peça para você ser um canal de bênçãos para os outros, porque Ele é fiel sobre a nossa vida para nos dar. Aplauda ao Senhor Jesus e fica de pé em nome de Deus. Com o coração aquebrantado, crendo. Já disse para você que você recebeu uma palavra profética sobre a tua vida. Não vai sair daqui triste nem cabisbaixo, porque Deus falou. Aleluia. Vou sair daqui contente, porque sei que daqui a pouco chega a minha vitória. Sei que vou ter força para batalhar, para o meu milagre chegar. Hoje eu vou despedaçar todo o rancor, toda a intriga, toda a inveja, tudo que me atrapalha de receber de Deus o meu milagre. Eu vou vencer esse gigante, porque eu sou filho de Deus, espero a vitória lá do outro lado, após eu vencer esse demônio que tenta impedir. Vamos despedaçar o orgulho, vamos despedaçar esse pecado que nos afasta tanto da vontade de Deus e nos aproxima tanto da derrota. Vamos vencer ele agora, em nome de Jesus.